dizendo: vai-te em paz, a tua fé te salvou, e ser livre deste teu mal. E quando ele está terminando esta obra, alguém chega para Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. É como se a morte para Jesus fosse o fim de todas as coisas. E o Senhor Jesus, percebendo, diz que aquilo não era o fim, porque continua indo em direção à casa de Jairo. Ele consola o coração com palavras, dizendo que ele continuasse a crer, e foi ao encontro da menina morta, e lá ele opera um outro milagre, trazendo a menina morta à vida plena na presença de todas aquelas pessoas. É um texto bastante curioso, ele está cheio de imagens, está cheio de lições, está cheio de revelações. E eu sinto no meu coração nesta noite de compartilhar com os amados, especificamente, as lições que nós podemos perceber da cura da mulher que sofria de um fluxo de sangue. São várias, eu quero me ater a umas poucas delas, talvez duas ou três. A primeira delas, amados, é que quando nós cremos no Senhor Jesus, a gente consegue extrair forças de onde muitas vezes nós não encontramos e de outras formas também não encontraremos. Quando nós decidimos em nosso coração crer em Jesus, e apesar da dificuldade que nós estamos atravessando na nossa vida, se nós tivermos esta capacidade de crer, se nós escolhermos o Senhor Jesus como nosso alvo, como nossa solução de problemas, mais do que isso, como nosso Senhor e Salvador, quando depositamos nele toda a nossa confiança e esperança, esse ato de crer, ele desencadeia uma série de outras realidades espirituais e nos capacitam de uma maneira tão extraordinária que nós conseguimos então, nesse caso, extrair forças de onde não existe, de onde não há possibilidade humana de sair forças, recursos. Por que eu digo isso? Porque essa mulher, ela sofria há 12 anos de uma hemorragia crônica. E se nós formos a qualquer médico, ele vai dizer que essa mulher era uma moribunda, era uma morta-viva. Porque não há organismo que resista. Uma reposição sanguínea constante. Porque quando a gente perde um pouco de sangue de maneira ocasional, então é fácil para as células de defesa do nosso corpo recolocar-lhe aquela quantia de sangue perdido. Porque Deus proveu o nosso corpo com esse sistema maravilhoso de defesa. Mas para ocasiões acidentais, não para ser um processo contínuo e permanente, como o caso dessa mulher. Seu organismo estava cansado. Seu sistema de defesa já estava cansado. Ela estava com a saúde muito abalada. Seu estado físico era muito vulnerável. E nos impressiona, irmãos, o texto é exatamente essa capacidade que ela tem de vencer uma multidão compacta. Fica imaginando, irmãos, e isso fica mais claro quando a gente coloca junto desse texto um outro texto parecido, que é o texto de Lucas, muito conhecido, acho que capítulo 19, né? Onde Zaqueu, o publicano, ele é vencido por uma multidão tão compacta quanto é. Quando você compara os dois textos, você vê a incrível capacidade de crer que aquela mulher obteve naquele instante em que ela ouviu Jesus, em que ela viu Jesus. Porque o texto diz que ela já tinha escutado falar de Jesus. E de repente Jesus estava ali ao seu alcance. Quando ela contempla muito perto dela a capacidade de ser abençoada por Jesus, ela obtém da parte de Deus uma fé extraordinária. E essa fé, por sua vez, lhe capacita
produz nela uma espécie de energia que somente o poder da fé é que pode conceder. Porque Zaqueu, publicano, era um homem. Sua compleição física masculina era muito mais forte do que a compleição de qualquer mulher, se subentende. Ainda, Zaqueu publicano era um homem sadio. Ele só era doente moralmente, mas fisicamente não temos nenhuma indicação de que ele fosse doente. Era só de pequena estatura. E o texto de Lucas, que fala de Zaqueu, diz que ele tentou ver Jesus e não podia por causa da multidão. Multidão esta tão compacta quanto a do nosso texto. É quando ele decide correr adiante e subir na figueira, porque sabia que Jesus haveria de passar por ali. E lá de cima ele então contemplaria o Senhor. Mas a multidão o venceu. No entanto, a multidão não vence uma mulher, e uma mulher enferma e bastante enferma como é. E aí nós ficamos a perguntar de onde ela extraiu forças da capacidade que ela tinha de crer. Nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Amém. Uma vez os apóstolos pediram a Jesus isso. Está nos evangelhos. Eles disseram: Mestre, aumenta-nos a fé. Foi quando Jesus ensinou com a metáfora do grão de mostarda. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: monte, ergue-te e transplanta-te no mar. E se você não duvidar do seu coração, mas crer, será feito de conformidade com a tua fé, disse o Senhor Jesus. E ele ensinou essa palavra em resposta à petição dos discípulos: Mestre, aumenta-nos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, diz Romanos 10:17. E o ouvir pela pregação da palavra de Deus. A fé é dom de Deus, ninguém nasce com fé. A fé não está associada aos sentidos naturais, tato, olfato, visão, enfim. Mas a fé é algo que vem de Deus para o nosso coração. Amém. E vem quando nós buscamos, vem quando nós queremos, vem quando nós pedimos, vem quando nós lemos a Escritura, vemos quando nós ouvimos de maneira reverente e solene a exposição da palavra de Deus. Vem nessas ocasiões, quando nos apresentamos diante do Senhor e reconhecemos a nossa necessidade de crer, e aí nós começaremos a enxergar milagres. Jesus disse: e se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Amém. Porque ele dizia para Marta: Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não tinha dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Foi quase como uma tônica nos lábios de Jesus, essas expressões dele tentando despertar a fé no nosso coração. Quantas e quantas vezes ele dizia: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sede crentes e não incrédulos. Será quase uma repetição nos lábios de Jesus. E essa mulher consegue, irmãos, vencer essa barreira intransponível, humanamente falando. Fica imaginando que algumas vezes ela caiu, deve ter caído. Que algumas vezes ela foi repelida, deve ter sido. Mas fica imaginando que ela logrou o seu objetivo, porque quem crê nunca desiste. Amém. Quem crê atinge os seus objetivos. Amém. Quem crê se apresenta diante de Deus e recebe o milagre. Amém. Foi o que aconteceu. Ela vence e ela finalmente chega por trás e ela toca na ponta do vestido de Jesus, e ele está cercado mesmo, apertado por uma multidão compacta, imensa, mas o seu espírito é sensível a um toque de fé. E essa é a primeira